E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, meu nome é Rodrigo e no vídeo de hoje compartilharei com vocês mais um processo de restauração e desta vez neste maravilhoso aparelho, um Gradiente Model DD1, um aparelho excelente na verdade, com uma qualidade espetacular, um aparelho que é um toca-discos, como você já pode ver, e é um aparelho que possui uma característica automática, como está escrito aqui, e ele também tem um controle direto e eletrônico dos comandos. Eu já vou mostrar a parte interna para vocês verem também um pouco de como é que ele é estruturado. A gente já dá para ver aqui que não tem a cápsula, tá? Vou mostrar aí para vocês depois algumas situações. Na verdade, esse aparelho ele é de um amigo cliente aqui da cidade de Joinville, é um conhecido meu que trouxe aqui para nós fazermos um trabalho, o senhor Cláudio Moraes, e o Cláudio possui a cápsula e vai trazer aí depois para nós colocarmos quando ele ficar pronto. E o senhor Cláudio não usa esse aparelho aí há muitos anos, por isso que ele tirou a cápsula e agora quando ele foi usar, infelizmente ele está nesse estado. Vou mostrar para vocês como é que está o gabinete do aparelho, vejam aí. Está completamente comprometido, na verdade nem dá para usar, ele está todo emperrado, deve estar lá dentro muito sujo também, não abri ele ainda, mas suponho, né, por conta deste material que vai se depositando lá dentro. Aqui nós estamos numa cidade muito úmida e isso acontece, né? Esse material é um material revestido por uma proteção na parte superior e internamente não é madeira, é MDF, ok? Nós colocaremos ele em operação colocando o nosso dedo aqui, eu consigo ouvir, vocês certamente não, mas ele entra em operação, só que não gira. E aí eu vou girar ele com o dedo aqui, tá? Talvez a gente consiga ver ele girando aí, tá? Desde que agora ele entrou em operação. E aí ele trava de novo, ok? Está muito emperrado, por conta certamente deste conjunto todo, né? Que é o MDF que está aqui embaixo, beleza? Então não está girando prata em nenhuma das velocidades. E também estes botões aqui não estão funcionando para eu baixar e levantar o braço, ok? Eu deveria ver selecionado aqui uma iluminação neste LED aqui atrás e neste aqui eu desceria então com o braço. Quando o braço chega lá no final, ele desliga, certo? Esta lâmpada, vou colocar lá no final para vocês verem, certo? Aí ele desliga a lâmpada, indica aqui que ele subiria. Aí quando eu clico aqui de novo, ele apaga. Enfim, quando eu trago ele para cá de novo, liga a lâmpada aqui indicando que ele está ligado, mas eu não consigo baixar, ok? Começamos aí então o processo de desmontagem, pessoal. Vou mostrar para vocês como é que está aqui dentro o aparelho Gradiente. E, enfim, não tem muito o que falar, já dá para ver por si só aí que está completamente comprometido toda esta lateral, né? Enfim, a parte, praticamente o conjunto inteiro está se desfazendo, também essa parte aqui de cima está já um pouco mole, com certeza mais para frente ela iria se desfazer tal como estas aqui. Então a parte de baixo ela tem na verdade vários parafusos, só que os parafusos eles nem saíram, né? Eu só puxei aqui, já se quebrou tudo, esta fixação, né? E alguns parafusos que saíram, ele não tem mais nem rosca de tão oxidado que eles ficaram, ok? E aqui temos um componente que faz parte do circuito da fonte, que está completamente... bom, vocês conseguem ver aí, né? Ele está bem ruim. É o transformador, na verdade é o capacitor aqui do circuito retificador, né? Aqui temos o transformador, esse cara faz a retificação, nessa plaquinha faz a retificação do sinal. Esse aqui é o capacitor de filtro e ele já era, tá? Vazou tudo aí, enfim, saiu o bagulho para fora. Talvez tenha até estourado isso aqui, né? E aí quando esses capacitores estouram, sai aquela famosa fumacinha que é a alma do capacitor indo para os céus dos capacitores. Beleza, pessoal? E aqui está toda a placa do aparelho. É uma placa grande, uma placa bem legal. Tem vários circuitos integrados nela, ok? E aqui eu acho que deve ter 1 milhão de transistor, né? Vejam esses pretinhos aqui, é tudo transistor, né? Que vai fazendo todo o conjunto do aparelho em ambos os lados aqui deste dissipador térmico. Aqui tem mais uma porção de transistores aqui para os dois canais. Então é um aparelho extremamente complexo e de extrema qualidade, dá para ver pela quantidade de amplificação que nós temos aqui, e é um circuito muito bacana. Ele é um circuito puramente analógico, mas é um circuito muito legal de nós vermos. E aqui nós temos uma etiqueta, que eu vou mostrar aqui para vocês. 15 de maio de 1980, esse último número aqui está um pouco escondido, mas parece ser 80, tá? Eu acredito que seja mais ou menos dessa época. E aqui, Indústria Brasileira, Vigorelli do Brasil, na cidade de Jundiaí. E destruímos definitivamente todo esse gabinete. Ele já não estava, né,
nem um pouco bom, e agora na hora de remover as coisas aqui, ele acabou ficando nesse estado, ok? Mas enfim, faz parte. E aqui está todo o conjunto elétrico, eletrônico, aqui nessa parte, e ali temos conjunto mecânico, e lá também é onde nós temos os toques lá da frente, tá? Aqui está o braço. E gostaria de mostrar para vocês, só antes de nós começarmos a fazer o reparo, né? O estado da placa, vejam que ela está bem empenada, né? Isso aconteceu por conta do próprio MDF ter estufado, né? Então a placa deu uma bela de uma empenada, ok? Aqui está o motor, ele me parece estar um pouco pesado. Tem que tomar cuidado também aqui depois, dar uma olhada, ver se não foi sujeira lá para dentro e está bloqueando o seu movimento, certo? Bom, pessoal, avançamos então com o trabalho de conserto, manutenção desse aparelho, e eu vou lhes mostrar ele todo aberto aqui, enfim, como é que foram os trabalhos, o que foi necessário fazer para recuperar o seu funcionamento. Basicamente uma série de componentes e uma boa limpeza no aparelho, a exemplo deste motor. Precisamos abrir, né, um motor que faz o giro do prato, vejam que belo motor, um motor brushless, né? Foi necessário abrir justamente para tirar sujeira que estava aqui nas laterais, porque elas vão ficando nas laterais desse componente e acaba arrastando também, certo? A troca de todos os capacitores eletrolíticos do aparelho, sem exceção, todos do circuito que está aqui na placa, nos comandos, no próprio controle do motor, tanto quanto este que fica aqui na fonte, né? Eu lhes mostrei esse da fonte, não está com uma cara muito boa, e esses outros, uma porção deles trocamos todos do aparelho, e gosto de comentar, inclusive, compartilhar com os colegas, uso capacitores da Epicus, principalmente na fonte, mas quando disponíveis também no circuito, e todos que foram substituídos nesse aparelho são da Epicus, porque são aparelhos de excelente qualidade, e eles merecem, né, ter também capacitores de excelentes qualidades, e aí esse negócio continua aí funcionando por um bom tempo depois desta revisão. Eu vou lhes mostrar, já estou aqui com este belo gabinete do aparelho. Enquanto nós fazíamos o reparo, o amigo Cláudio encontrou, ele tem um conhecido que é um marceneiro de excelente qualidade também aqui na cidade de Joinville, e ele se dispôs a fazer este gabinete que vocês estão vendo aí. Enfim, pessoal, um gabinete que tem uma qualidade muito, muito superior, inclusive, ao gabinete original, pela qualidade dos materiais que foram empregados aqui. Ele optou por usar esse acabamento em embuia, ficou muito, muito bom. Vou lhes mostrar a parte interna. Então vejo que nesta parte onde eu estou segurando aqui, nós temos aí um compensado naval, e a gente conhece, né, compensado naval, muito bom, e as laterais todas em madeira, não tem nada de compensado aqui, e aí só o revestimento externo que é no material com acabamento em embuia. Então vejam, pessoal, que bacana, um trabalho primoroso, um trabalho muito legal de ver, e agora com a caixa nova, tudo fica muito, muito bem organizado aqui dentro. E está tudo novo, na verdade, aqui, né? Vejam que o projeto bem feito deste gabinete facilita bastante as coisas na hora de montar, porque a gente não precisou fazer nenhuma furação ou aumentar o diâmetro dos furos, etc. Então foi um desenho e um projeto da caixa perfeito em todos os sentidos, basicamente. E isso dá para ver aqui pela disposição dos componentes, está tudo muito, muito no lugar, muito bem organizado. É claro, né? Tudo isso aqui dá bastante trabalho colocar de volta, né? Veja quantidades de parafusos, conexões que se tem, enfim, tudo isso aqui é tudo completamente fixado, né, por parafusos ou todas essas soldas, que algumas delas a gente tem que tirar para poder conectar as coisas no lugar, mas depois de pronto a gente vê que fica muito, muito bonito, e agora todo o conjunto está disposto aqui dentro, organizado e limpo, né, porque nós não temos mais aquele monte de madeira aqui incomodando e também prejudicando o próprio funcionamento deste circuito. Restauração praticamente concluída. Vou lhes mostrar, enfim, aqui a parte de trás, onde nós temos os fixadores. Aqui nós colocamos parafusos todos inoxidáveis, né? Inclusive dentro do aparelho todos foram substituídos. Esta porrada de parafusos que temos aqui, todos estão bem podrinhos aí em função da deterioração do aparelho. E aí quando nós colocamos parafusos inox, né? Isso aqui com certeza permanece nesse estado por muitos e muitos anos. Agora o aparelho está prontinho. Vamos, enfim, ver como é que este aparelho ficou. E agora lhes apresento aquele aparelho da Gradiente que vocês viram lá no início do vídeo, só que agora com esta cara nova está um aparelho muito, muito bonito. Vou mostrar para vocês, acrílico, enfim, está impecável, e eu particularmente gostei muito mais desse acabamento do que o acabamento original, além da qualidade do material que foi empregado aqui. Vejam, pessoal, impecável em todos os aspectos, realmente um aparelho fantástico, e é um aparelho de excelente qualidade, né? Quem conhece um pouco
destes aparelhos antigos, dos toca-discos, estes modelos e outros, né, similares, mas esses modelos da Gradiente são realmente reconhecidíssimos pela sua qualidade. E vejam, né, um aparelho fabricado no Brasil pela Gradiente, então a nossa indústria eletrônica ela era realmente muito boa, e todos esses componentes mecânicos aqui na parte superior estão funcionando sem ter nada empenado, tudo está redondinho agora. É claro que tudo foi lubrificado, limpado e etc, mas é muito bacana de ver um aparelho como este no estado em que ele está. Bom, eu vou colocar ele em operação para vocês verem o seu funcionamento. Infelizmente eu ainda estou sem a agulha. Nosso amigo cliente Cláudio fez a compra desta agulha de fora do Brasil, ela ainda não chegou, então nós não temos ela ainda aqui para fazer o teste, mas toda a operação consegue ser vista sem ela, inclusive. Bom, o aparelho liga tocando em um destes botões. Veja que tudo isso aqui é touch, né? Não é um touch convencional como nós temos hoje, mas é um modelo de touch também, ok? Quando nós ligamos o aparelho, ele já entra em operação mesmo, o braço estando aqui, e aí eu posso levar o braço para frente, né, até a posição que eu gostaria, enfim, em cima do disco. E aí aqui nós temos os dois touches que inclusive não estavam funcionando. Este cara serve para nós baixarmos a agulha, vejam. Ela baixa suavemente e ela cairia em cima do disco. E aí com este outro botão eu levanto ela e ela sobe, e aí eu posso avançar, enfim, retroceder e só dar os toques aqui, o negócio sobe e desce. É muito, muito legal. Inclusive, quando a cápsula, né, a agulha está baixada aqui, se eu desligar o aparelho, deixa eu tentar tocar aqui, ok? Desliguei o aparelho e agora vou ligar novamente. Ela sobe, enfim, da posição em que ela estava dentro do disco. Então é um mecanismo muito legal de ver operando. E quando ele chega lá no final do disco, ele desliga sozinho e aí o disco para. Quando nós voltamos com ele para cá, ele entra em operação de novo. Beleza, pessoal? É muito legal de ver um negócio como esse, além de todo esse conjunto de ajustes, né, contrapeso, posição de final de curso e etc. que nós temos aqui atrás. Eu gostaria de mostrar para vocês também esse aparelho com a rotação. Tem aqui um aplicativo, enfim, que nós conseguimos ver a rotação do aparelho, tá? Vou tentar lhes mostrar aí. Vou colocar aqui, ok? Vou ligar aí nos 33 RPMs para vocês verem a precisão deste aparelho, tá? Ele vai ficar aí praticamente cravado nos 33, 32.9, 33, ou seja, é uma variação ridiculamente pequena, a gente nem consegue perceber. E isso dá também a este aparelho, né, já que ele tem um Direct Drive aqui, dá a esse aparelho uma precisão fantástica. Isso também nos 45 RPMs nós conseguimos ver aí que ele vai ficar cravado em 45, muito legal. E a gente consegue inclusive ter pequenos ajustes aqui, ó. Se eu mexer nesses dois caras, nós mudamos a rotação, aumentamos e etc. Ok, pessoal? Então, nós conseguimos trabalhar dessa maneira. Claro que eu acabei tocando sem querer aqui, desliguei o aparelho, mas é um aparelho que está muito, muito legal e funcionando perfeitamente. Beleza, pessoal? Então agora para finalizar, eu deixo aí para vocês acompanharem algumas fotos que foram tiradas durante este processo de restauração. Espero também que vocês gostem, né? Aí tem para vocês verem como é que estava o aparelho e como é que ele chegou nesse estado. Então agradeço novamente a vocês por terem acompanhado esse trabalho. Agradeço também ao amigo Cláudio por ter me confiado fazer este belíssimo e excelente aparelho da Gradiente lá dos anos 70, e obrigado por terem assistido.